bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a um novo episódio de Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com o companheiro Diego Ambrosini. Este é o 7º episódio do Meio de Campo, que é um podcast hospedado aqui na plataforma do Meio. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de jogos históricos, jogos importantes do passado, que às vezes não são muito bem estudados ou que já foram esquecidos. O de hoje não é exatamente um jogo esquecido, é um jogo relativamente manjado, mas é um jogo que aponta 1000 possibilidades de análise, 1000 vetores interessantes, e a gente vai acompanhar vocês aqui nessa jornada pelos próximos 40, 45 minutos, né, Diego? É isso, Idelber. Realmente, então, boa tarde, bom dia, boa noite a todo o pessoal que está nos escutando. E hoje a gente vai explorar, então, esse jogaço que foi São Paulo 2, Barcelona 1, final do Intercontinental de 1992. É um jogo que traz, além do enfrentamento dos dois times, um enfrentamento de dois grandes técnicos históricos do futebol mundial, Tele Santana e Johan Cruyff, né? A importância desse jogo, além da quantidade de craques que estão reunidos ali, além dos dois técnicos históricos, é também o fato de que, pela última vez, uma equipe sul-americana foi indiscutivelmente a melhor equipe do mundo. Eu acho que não muita gente discordaria disso. De lá para cá, o Boca Juniors ganhou o Intercontinental do Real Madrid, o Inter venceu o Barcelona de Ronaldinho em 2006, o São Paulo venceu o Liverpool de Gerrard em 2005 e o Corinthians venceu o Chelsea em 2012. Mas em todas essas vitórias, o time sul-americano o seu goleiro teve a partida da sua vida, foi a partida da vida do Rogério Ceni em 2005, a partida da vida do Cássio em 2012. O time sul-americano jogou como um time inferior, jogou se retraindo, se defendendo, explorando contra-ataques. E esse jogo entre o São Paulo e o Barcelona, em 1992, nos dá a última fotografia de um momento em que o futebol sul-americano, ou que a melhor equipe sul-americana, era indiscutivelmente, provou dentro de campo, ser a melhor equipe do mundo. São Paulo 2, Barcelona 1, é um jogo que tem uma história muito interessante que a gente vai começar a desencavar aqui. Vamos começar a falar dos dois times, então. Só para completar o que você falou, né? Mesmo em 93, quando o São Paulo consegue o bicampeonato em cima do Milan, Sim. Ele não joga tão bem, né? Tem ali um gol meio fantasma do Miller, né? Então, é um jogo em que o São Paulo não domina tanto as ações como ele fez nesse jogo em 91. 92. 92. Esse jogo de 92 com o Barcelona é indiscutível. Johan Cruyff dá uma entrevista depois do jogo, dizendo que o São Paulo é um grande campeão, jogou como um grande campeão. Ele disse, se você for ser atropelado, é melhor que seja atropelado por uma Ferrari. Essa é a frase do Cruyff depois do jogo, né? Vamos falar do Barcelona, então. Então, vamos lá. O Barcelona, você acabou de falar, né? Era o time do Cruyff, né? Então, a gente até já falamos do Cruyff 2 vezes aqui. Primeiro como jogador, na partida contra o Brasil em 74. E depois, quando a gente falou na semana passada do jogo do Barcelona contra o Manchester United, né? A gente mencionou a herança, né? O Guardiola ali como continuador da herança do Cruyff. O Cruyff ele chega no Barcelona em 88, já depois de ele se aposenta como jogador em 84, né, ganhando aquele título com o Feyenoord. Em 88 ele tem a primeira experiência dele como técnico no Barcelona e começa a montar um time a sua imagem e semelhança, né? Começa ali, vai ser campeão da Copa do Rei, né, inicialmente em 88 e 89. Depois, a partir de 90, ele vai enfileirar ali um tetracampeonato espanhol. Né? Tetracampeonato. Quer dizer, em 92 ele era só bicampeão, mas depois ele consegue ser campeão 2 vezes novamente, em 93 e 94. Era um time que ficou chamado ali na época como Dream Team, né? A imprensa espanhola, a imprensa europeia chamava de Dream Team, muito pela comparação com a seleção americana de basquete, né? Que jogou as Olimpíadas de 92 em Barcelona mesmo. Né? Exato. E é importante lembrar que o Barcelona, até 92, ele não tinha títulos europeus. Né? O grande clube espanhol que nunca havia conquistado um troféu
continental. O seu rival já tinha O 6. seu rival já tinha 6, Né? e eles tinham tido a oportunidade de vencer a hoje chamada Champions League, na época Copa da Europa, ou Copa dos Campeões da Europa, contra o Steaua Bucareste. Sim, Em 86, eles 86. perdem essa decisão nos Nos pênaltis. pênaltis. E a conquista da Copa da Europa de 92 pelo Barcelona sobre o Sampdoria é uma grande redenção. Mas tem uma coisa importante, né? Que o primeiro título do Cruyff com o Barcelona foi justamente um título europeu, mais um título aqui a gente chamava no Brasil a Recopa, né? Isso. A Copa dos Campeões de Copas. Sobre a própria Sampdoria. Sobre a própria Sampdoria. Importante mencionar aqui que essa Sampdoria que perde a Champions de 92 para o Barcelona é a Sampdoria do Toninho Cerezo. Sim. Né? O Toninho Cerezo perde essa final contra o Barcelona pelo Sampdoria e logo depois se transfere para o São Paulo. Talvez a maior Sampdoria de todos os tempos, né? Sem dúvida. No começo dos anos 90. Gullit, vários né? craques. Pagliuca no gol. Uma Vialli, grande Sampdoria. Vialli. E Vialli. o jogo, afinal, a gente está falando Champions, né? Mas na época ainda era a Copa Europeia, né? A Copa dos Campeões. E o jogo da final foi um jogo disputadíssimo, 0-0 no tempo normal, né? Depois o 0-0 até o final da prorrogação, praticamente, né? E o Barcelona consegue fazer um gol de falta do Koeman, né? A gente ainda vai falar das escalações. É um golaço, assim, de longe. E é campeão. Exatamente. Né? O Toninho Cerezo, então, se transfere para o São Paulo para jogar o segundo semestre de 92, dizendo explicitamente, eu fui para o São Paulo para me vingar daqueles caras. Porque ele sabia, né, o São Paulo já tinha conquistado a Libertadores, ele sabia que ia jogar a final do Campeonato Mundial contra o Barcelona. No caso do São Paulo, mais ou menos um raciocínio similar pode ser feito com relação ao Tele Santana. Tele era um técnico histórico do futebol brasileiro, campeão brasileiro em 70 com o Fluminense, campeão brasileiro em 71 com o Galo. Ele depois montou um histórico time do Palmeiras em 79, que não foi campeão, mas deslumbrou o Brasil. Teve uma vitória de 4-1 histórica sobre o Flamengo no Maracanã, o Flamengo completinho, com Zico, Júnior, e o Palmeiras com uma equipe de garotos, né? Pedrinho, Baroninho. O grande craque daquele time do Palmeiras era o Jorge Mendonça, ou seja, não era um time de grandes estrelas. A raiz desse trabalho inovador com o Palmeiras, ele vai para a seleção brasileira. Aliás, antes do Palmeiras, ele tinha conquistado um título histórico com o Grêmio em 77. Ele interrompe uma sequência de 8 títulos estaduais do Internacional. É um título que os gremistas valorizam muitíssimo até hoje, o Campeonato Gaúcho de 77. Então, o Tele tem uma trajetória vitoriosa. Nos anos 70. Ele é um treinador que acumula taças muito importantes, né? Campeonatos brasileiros e campeonatos estaduais muito importantes. No Galo, eu não mencionei o Campeonato Mineiro de 70, que é um campeonato importantíssimo para a torcida do Galo, porque o Cruzeiro vinha de um pentacampeonato. O Mineirão havia sido inaugurado em 1965. O Galo não tinha conquistado nenhum título quando o Tele chegou lá. E com um time de operários, o time de 70 a 71 do Galo não é um time de grandes craques. Ele conquista o Campeonato Mineiro em 70 e o Brasileirão em 71. Agora, nos anos 80, o Tele vai ganhar aquela fama de que pé perseguiu frio. ele, que foi de pé frio, né? Quer dizer, ele tem as 2 Copas, né, com a seleção brasileira. 82 encanta o mundo, mas acaba eliminado pela Itália. 86 não foi um time tão plástico, né? Mas era um bom time e também eliminado nos pênaltis pela França. E também no nível dos clubes, né? Quer dizer, em 87 o Tele está no Galo. Exato. E tem o melhor time na Copa União, mas acaba sendo eliminado para o Flamengo na semi, né? Exatamente. Então, ele tinha uma sequência de derrotas. Ele né? tinha uma sequência de derrotas. Ele teve uma mini redenção em 88, quando ele conquista o Campeonato Mineiro com o Galo. O Cruzeiro chega à final como favorito. O Tele monta um time de garotos. Nesse momento, a geração de ouro do Galo já não estava lá. Em 88, o Galo já não tem Reinaldo, não tem Cerezo, não tem Éder. É um time de garotos. Ele conquista o Campeonato Mineiro, mas, evidentemente, ali um Campeonato Mineiro não significava muita coisa para redimir o trauma de 2 Copas do Mundo e mais um Campeonato Brasileiro perdido. Ele assume o São Paulo, é campeão brasileiro em 91 com o São Paulo.
Sim, né? então aí ele já começa a espantar. Um campeonato interessante, porque a final foi contra o Bragantino, né? Isso. E foi talvez o auge histórico do Bragantino, aquele time que ganhou o Paulista em 89, depois foi chegou nas quartas de final do Brasileirão em 90, e 91, 89 e 90 era dirigido pelo Luxemburgo, né? Em 91 já era o Parreira, que era o técnico do Bragantino, chamado Carrossel Caipira, e tem uma final difícil, né, contra o São Paulo, mas o Tele acaba O Tele acaba espantando ali a zica, né? E sendo triunfando. campeão. Depois do São Paulo ser vice-campeão 2 anos seguidos, né? Eu tinha perdido para o Vasco em 89 e perdido para o Corinthians em 90. Em 90. Né? Em 92, então, o São Paulo ganha a sua primeira Copa Libertadores. É importante assinalar aqui também que a final foi contra o Newell's Old Boys, de um técnico epocal, influentíssimo para o futebol, que é o Marcelo Bielsa. É um dos meus heróis, um dos meus ídolos, e a gente com certeza vai voltar a falar do Bielsa aqui. Mas vamos então para esse... O famoso Newell's, que é campeão argentino, e tem o Bielsa gritando: "Vamos, Newell's, carajo!" Vamos, Newell's, carajo, etc. Com o Pochettino na zaga. Pochettino, assim. Né? Tata Martino, que depois seria grande Era técnico também, talvez, um dos maiores Newells da história. O maior Newell's da história, eu acho que nenhum torcedor do Newell's discordaria. Mas o São Paulo ganha nos pênaltis, né? O São Paulo ganha dos pênaltis, perde Rosário por 1-0, volta para o Morumbi, ganha de 1-0 e vence a Libertadores nos pênaltis, ou seja... O Zete, né, agarrando um pênalti ali, importante. Isso, com o Zete brilhando. Pois bem, então é uma oportunidade de redenção para um treinador que havia sido, vamos dizer aqui, injustiçado, embora eu também tenha muitas críticas ao Tele Santana, a forma como ele armou a seleção de 82, a recusa dele de levar o Reinaldo por motivos extracampo, que nada tinha a ver com contusão, mas ali encontravam-se dois times muito parecidos em sua filosofia de jogo. Vamos falar do pacto, né? Há um pacto... Essa história é interessantíssima, antes a gente do não pode jogo, deixar de falar disso. Antes do jogo. 2 dias antes. 2 dias antes, o jogo é do dia... 13 de dezembro. 13 de dezembro de 92, no dia 11 de dezembro. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia não se repete, né? Que os dois times estavam... O jogo foi em Tóquio, né? E os dois times hospedados no mesmo hotel. Isso, com o juiz lá. E também o juiz do mesmo hotel. O juiz do mesmo hotel, Lostó, um histórico árbitro argentino. Essa história, inclusive, a gente conhece o pacto porque foi o Lostó que contou, né? Anos depois. Anos depois. Ele foi testemunha do pacto. O Lostó, tendo sido testemunha desse pacto entre o Tele Santana e Johan Cruyff, contou essa história em entrevistas, em textos. Nem o Tele, nem o Cruyff falaram muito disso depois, mas o juiz falou. E é muito interessante ele relembrando, né? Ele diz: eu tinha acabado de chegar da Argentina, tinha o fuso horário, jet lag, não estava conseguindo dormir, desci pro lobby, né, para ver se tomava alguma coisa e tal, e aí o Tele me chamou: Juan Carlos, vem aqui que eu vou te apresentar o Cruyff. E aí ele disse que passaram 4 horas falando sobre futebol, né, só sobre futebol, tomando café. E o Lostó relata essa conversa entre Tele Santana e Cruyff como a experiência mais recompensadora da vida dele, que o futebol me proporcionou em toda a vida. Qual foi esse pacto? O pacto foi: nós vamos jogar um jogo limpo. Qualquer jogador da minha equipe que sair da linha, que começar a dar pancada, será imediatamente substituído. Nenhum dos dois times vai esconder a bola se estiver ganhando. Nenhum dos dois times vai simular contusões se estiver ganhando. Nenhum dos dois times vai fazer bolinho em volta do árbitro para protestar decisões da arbitragem. Não vai fazer cera. Nenhum dos dois times vai fazer cera. Esse foi o pacto. Eles colocaram a mão direita de cada um sobre a mão direita do outro, pediram que o Lostó, o juiz, participasse do pacto, e os dois times cumpriram o pacto. Ele disse que foi o Tele que falou: você também, coloca a mão aqui também. E os dois times cumpriram o prometido. Né? Foi um jogaço. Um jogaço. A gente recomenda a assistência desse jogo na íntegra, porque ele vale muito a pena. Não é um jogo antigo desses que você se entedia assistindo, porque você já sabe o resultado, não. É um jogo realmente muito gostoso de assistir.
Relativamente fácil de encontrar, tem no YouTube, Tem no né? YouTube, tem E no no Futbalia. Futebolia, que a gente sempre recomenda. Isso. Então vale muito a pena assistir o jogo. Tem sempre aquela coisa, né? É um jogo de 30 e tantos anos atrás, então a velocidade é outra, os espaços são outros. Mas foi um jogo disputadíssimo e muito bonito, vale muito a pena. Vale muito a pena ver, né? Vamos falar um pouco então como eles jogaram, Isso. como foi o jogo, né? O Barcelona entrou basicamente no que nós poderíamos chamar de um 3-4-3. Jogavam com uma linha de 3 atrás, né? Um meio-campo em forma de diamante, ou seja, com um volante pivô, 2 meio-campistas pelos flancos e um meia-atacante na ponta do losango. E três Na frente. Né? Esse é o 3-4-3 típico holandês. Holandês. É uma estratégia de jogo que enfatiza a superioridade numérica no meio-campo. Uhum. Né? Você tem um meio-campo povoado e que mantém uma das características do futebol holandês, que é a presença de pontas bem abertas. Né? Agora, sempre muito abertos. Como eu já mencionei, né, a imprensa da época chamava o time de Dream Team. Isso. Né? E de fato foi um time que marcou história ali na história do Barça. Claro, depois foi superado pelo time do Guardiola e do Messi nos anos 2000, 2010, mas naquele momento ali estava no seu auge. Agora, por outro lado, o time era basicamente formado por jogadores de seleção, né? Também não eram seleções top de linha, né? Quer dizer, tinha a base da seleção espanhola, então no gol, por exemplo, tinha o Zubizarreta, goleiro da seleção há muitos anos. Na defesa, né, a linha de 3 que você mencionou foi o Ferrer pela direita. No centro, o Koeman, né, que é o holandês, hoje em dia até técnico da seleção holandesa. Um jogadoraço, um super defensor, que era chamado o defesa artilheiro, porque fazia muito gol, foi artilheiro do Campeonato Espanhol, ou do Barça no Campeonato Espanhol naquele ano. E na esquerda é o Eusébio Sacristán. O Eusébio Sacristán, sim. Né? Então, aí nesse losango do meio de campo tinha na Guardiola. Base do losango o craque, um dos grandes craques, que é o Guardiola. Né? Isso eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque a gente vai falar muito aqui nesse podcast de jogadores subestimados, e a lista de jogadores subestimados que a gente encontra por aí, em geral, ela não é de jogadores subestimados. Assim, o Rivaldo é o exemplo máximo. Né? O Rivaldo é um grande craque, mas ele nunca foi subestimado. Em jogadores de futebol subestimados como jogadores, eu colocaria o Guardiola na lista, com certeza. Né? Talvez a história dele como técnico meio que encobriu, né, a história como jogador. A história como jogador, porque era um jogador excepcional. Vejam essa partida e vocês vão ver 2 extraordinários meio-campistas jogando partidas históricas inesquecíveis. O Guardiola de um lado, o Toninho Cerezo do outro. O Guardiola era o cabeça de área, que a gente chamava na época de cabeça de área, mas ele não tinha essa característica destruidora de cabeça de área. Não, ele armava o jogo, né? Ele era um volante armador do jogo, jogava de cabeça erguida, distribuía a bola com uma precisão absurda. Vocês podem assistir o VT desse jogo e vocês vão ver que o Guardiola não errou um único passe. Muitas vezes ele voltava, se postava entre os zagueiros, né, para construir a partir dali, da linha de 3, né? E avançava, distribuía a bola lá na frente e tal. Passava. Completando o losango, tinha o Guillermo Amor pela direita, né? E o Josemari Baqueiro pela esquerda, grande jogador. Jogou na seleção espanhola também muitos anos. Muitos anos na seleção espanhola. E na ponta do losango, o Laudrup. Esse sim, um craque. Um cracaço de bola, dinamarquês, conhecido dos brasileiros, porque fez um gol na seleção brasileira na Copa de 98, já mais veterano, né? 6 anos depois, ele joga a Copa do Mundo pela Dinamarca. Aquele jogo contra a Dinamarca, na verdade, talvez tenha sido o jogo mais difícil, no sentido de que foi o jogo em que o Brasil foi inferior ao adversário. A Dinamarca foi melhor. E ele faz aquele gol em que ele tem aquela comemoração em que ele deita no chão, apoia a cabeça no braço e fica olhando com uma carinha assim meio de a Dinamarca, em 92, tinha sido campeã europeia.
né, da Eurocopa. Exato. Até um título curioso, porque ela não deveria participar, não tinha se classificado, né? Isso. Mas com a guerra da Iugoslávia, a Iugoslávia ela precisa sair da competição e chamam a Dinamarca. E a Dinamarca vai lá como azarão, que era um país não super poderoso, mas era um país que já há alguns anos vinha encantando, a chamada Dinamáquina, né? Desde Sim. a Copa de 86. E faz uma Eurocopa ali certinha e acaba vencendo o Isso. título de modo como uma surpresa, né? E o Laudrup era o destaque desse time. E na frente o grande destaque, o búlgaro Stoichkov. Sim, esse é um cracaço. Um cracaço de bola, jogou uma bela partida. O Barcelona jogou muito bem. Né? O Stoichkov, certamente o maior jogador búlgaro da história, e que vai ser o craque também do time em 94. A Bulgária chega Isso. na semifinal também, uma Exatamente, surpresa, né? Eliminando a Alemanha. O Stoichkov depois faria uma parceria histórica com o Romário. Com o Romário, que o Romário chega no ano seguinte. No né? ano seguinte. No Barcelona. Eles formam a dupla de ataque ali. Pois bem, vamos para o São Paulo. E os pontas, né? Nós esquecemos os pontas. O Txiki Begiristain, na direita, que era um jogador também formado na academia, na La Masia. Depois virou diretor de futebol do próprio Barcelona e do City, né? Depois, companheiro do Guardiola. E na esquerda, o holandês, que talvez esse fosse o ponto fraco do time, sim, né? Sim. É o Witschger. Quer dizer, não sei muito bem. O nosso holandês não está tão afiado assim. Mas era um jogador que ele tanto ficava na ponta esquerda, como também ele recuava um pouco, compunha o meio de campo, às vezes, como ala. Então, variava a formação entre um 3-4-3 e um 3-5-2, às vezes. Isso. Né? Na fase defensiva era bem comum a gente ver eles armados em um 3-5-2. Exato. Beleza, vamos para o São Paulo. E o São Paulo? O São Paulo, a gente gostaria de destacar aqui alguns jogadores que não foram muito destacados nessa histórica conquista do São Paulo. É um time do São Paulo que tem vários craques, mas que tem alguns jogadores não tão badalados e que jogaram muitíssimo bem. Especialmente os dois laterais. Revendo essa partida, eu fiquei encantado com o Vitor pela direita e o Ronaldo Luiz pela esquerda. O São Paulo jogava com uma linha de 4. Né? Era Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Era a linha de 4 atrás. Desses, o Ronaldão provavelmente o destaque, né? Tanto que vai para a Copa de 94 depois. Isso. Né? E os dois laterais eram, às vezes, nem eram titulares absolutos, né? Eles ficavam... O Ronaldo Luiz não foi titular na Libertadores, jogou o Ivan. Exatamente. Né? O Ronaldo Luiz vinha do América Mineiro. Ele jogou no time do América, que foi campeão mineiro. 91, né? 91, e ele salva uma bola em cima da linha. Sim. No momento em que o jogo ainda está 1-1. Acho que é a última jogada do primeiro tempo. Do primeiro tempo, Ele salva aquela bola em cima da linha do gol. E podia ter mudado realmente a história. Que poderia ter mudado completamente a história do jogo, apesar de o São Paulo ter sido superior. Ele salva essa bola em cima da linha e termina o primeiro tempo. Depois, pesquisando para preparar esse episódio, eu descobri que era uma característica do Ronaldo Luiz. Ele salvou várias bolas em cima da linha, no América Mineiro. Acho que isso não foi muito destacado nos comentários vários que a gente tem sobre esse jogo. Ou seja, ele tinha sempre aquele papel de cobertura, né? Ele tinha aquela característica, aquela atenção à cobertura que o levava a se colocar atrás do goleiro em situações em que o goleiro já estava perdido fora da pequena área, né? O meio-campo, e aí a gente pode dizer que o São Paulo jogou no 4-4-2, mas é um 4-4-2 muito flexível, com muitas trocas de posição. Né? E que, em alguns momentos, tinha a forma de um 4-3-3. Como é que era? Pintado era o volante destruidor. Né? Ele é o cara, por exemplo, que rouba a bola para o primeiro gol do São Paulo. Sim. Né? O Pintado como esse volante mais destruidor, o Toninho Cerezo como um segundo volante que tem muita liberdade, né, de atacar. Grande craque de bola, mas já veterano, grande 37 anos. 37 anos, né? E ali tinha Cafu, Palhinha, Raí, Miller. Então esses todos com muita liberdade. O Cafu
nominalmente, jogou de ponta direita nesse Isso. jogo. Uhum. Né? Então, se a gente escalar o São Paulo E no até- 4-3-3, seria Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo Aí, e Raí, Cafu, Miller. Palinha e Miller. Só que o Palinha era uma espécie de falso 9. Só o Voltava comentário sobre muito. Continua. o comentário sobre o Cafu, né, que pode surpreender, né, quem depois se acostumou a ver o Cafu como lateral, tanto na seleção, 98, 2002, como na Europa, né, no Milan, sobretudo, e na Roma também. Mas ali ele ainda estava no começo da carreira e o Tele ficava o tempo todo mudando ele. Ele jogou muito na lateral, na Libertadores, por exemplo, ele estava na lateral, mas às vezes também o Tele colocava ele na ponta direita para ser um ponta mais. Para ser ponta, né? Mas um pouco mais recuado e ajudar a compor na marcação ali. Que era uma característica, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, do Tele desde 82, né? Experimentar ali na ponta direita, né? Podemos dizer assim, quem sabe a gente vai fazer alguma vez um vídeo, um episódio sobre a seleção de 82. Em 82 faltou ponta direita, né? Isso. E em 92 o Tele conseguiu colocar ali o Cafu para cumprir esse papel. E os outros três, quer dizer, o Raí, o Miller e o Palinha, eles estavam o tempo inteiro Trocando de posição. de posição. O Miller jogou a boa parte do jogo pela esquerda. pela esquerda. Né? E a tarefa defensiva do Miller, isso é curioso, porque o Tele de 82 para 92, ele claramente tem um amadurecimento defensivo. Sim. A seleção de 82 tinha problemas defensivos graves. Né? Uhum. Um deles era na ponta direita. Porque exato. ali tinha um buraco. Se vocês observarem o primeiro gol da Itália contra o Brasil no 3-2 de 1982, vocês vão ver que o Cabrini vai avançando, o Cabrini, lateral esquerdo da Itália, vai avançando com a bola e o Leandro vai retrocedendo. Ele vai retrocedendo porque ele sabe que o Graziani, ponta esquerda da Itália, pode passar pelas costas dele. Uhum. Né? E com esse espaço que o Leandro oferece retrocedendo, o Cabrini faz o cruzamento que pega a cabeça do Paulo Rossi. Né? Então, a seleção brasileira de 82 tinha um buraco do lado direito da sua defesa. Não na lateral direita, que estava muito bem coberta por um grande craque, que era o Leandro. Mas naquele princípio do futebol total, que a defesa começa com os atacantes, a gente não tinha ninguém defendendo o flanco direito, né, da nossa defesa. Mas nesse São Paulo ele aprendeu a lição, ele colocou ali o Cafu para fazer esse papel. Exatamente. A função defensiva do Miller, pelo lado esquerdo, era impedir o passe do Koeman para o Ferrer. Sim. E obrigar o Barcelona a sair pelo lado esquerdo. Então, quer dizer, o Tele estudou o Barcelona. Ele sabia que eram os dois craques ali que construíam o jogo desde a defesa, o Koeman e o Ferrer pela direita, né? E ele pensou, não, então vou forçar os caras a jogarem pela esquerda. Isso. O Miller não tinha que voltar para marcar. Era o único. Mas ele tinha que marcar. Ele tinha uma função defensiva. Ele bloqueava a linha de passe do Koeman para o Ferrer e forçava o Barcelona a sair pela esquerda. Um lado mais fraco. Que era um lado mais fraco de construção do Barcelona. Né? Se você está forçando o seu adversário a atacar só por um lado, obviamente a sua tarefa defensiva fica muito mais fácil. E além, obrigando o Barcelona a sair pela esquerda, caía na armadilha que era justamente que a gente já comentou. Aqui tinha na direita tinha o Cafu na segunda linha e o lateral o Vitor, né, na linha de 4. Ambos muito bons na marcação. E a tarefa defensiva do Raí era acompanhar o Guardiola. Raí marca Guardiola. Né? Então o Guardiola teve dificuldades para sair com a bola, teve dificuldades para sair jogando, porque sempre tinha o Raí pentelhando. E mesmo assim, mesmo com toda essa armação defensiva, o Barcelona abre o placar. Né? 11, 12 minutos de jogo. E aí tem uma outra característica desse Barcelona, dos times do Cruyff em geral, que era a pressão desde o início. E da Holanda também, a gente pôde mencionar isso no episódio sobre 74. Começa o jogo assim com a energia lá em cima. A pressão bem alta, os três zagueiros do Barcelona jogando quase no meio de campo, sim, né? Lá alta. na frente, E eles conseguem o primeiro gol. E os atacantes marcando, né? Também. Em uma bola de rebote que cai em uma bola tocada pelo Guardiola, uma assistência belíssima. O Guardiola né? desarma no meio de campo. Desarma o Palinha.
e dá uma assistência açucarada. Um passe rasteiro, né, mas de 20, 30 metros, fura as duas linhas do São Paulo e cai no pé do Stoichkov. O São Paulo não se abala com esse gol. E aí tem que mencionar que o Stoichkov ele domina e tem uma finalização sensacional, né? Assim, da direita para a esquerda, vai cair lá no ângulo do Zete. No ângulo do Zete. O Zete estava um pouquinho adiantado, mas não dá para culpar o Zete nesse gol. Mas é isso, o São Paulo não se abala. O São Paulo não se abala, continua jogando o seu jogo. São dois times que se parecem muito, mas eles têm uma diferença essencial, que eu acho que essa que é a raiz da questão nesse jogo. O Barcelona é um time de posse de bola, de ocupação de espaços e de avanço paulatino através da troca de passes. Né? É um avanço mais lento, mais cadenciado, a bola vai girando e o time vai avançando as suas linhas segundo a troca de passes. O São Paulo não é bem assim. O São Paulo gosta da bola, mas quando ele tem a bola, ele ataca com vertical. Muito mais incisividade, com muito mais verticalidade. E também acho que é interessante se a gente for comparar o Tele de 82 com o de 92. Sim. Também isso mudou, né? Quer dizer, esse São Paulo ele era muito compacto na defesa, defendia muito bem. E roubando a bola era extremamente vertical. Era extremamente rápido, transição, né? Extremamente o vertical. Rapidíssimo, né? Tem jogadas de contra-ataque do São Paulo nesse jogo que parecem, não são muito diferentes do que você vai ver 30 anos depois com o Liverpool do Klopp. Sim, por exemplo. o rock and roll, né? O rock and roll, futebol heavy metal. O heavy metal, né? isso. Futebol heavy metal. Ele aproveita o fato de que ele tem um gênio no meio-campo, né? Atleticanos e São Paulinos, não deixem de prestar atenção na atuação do Toninho Cerezo nesse jogo. É uma aula de futebol. Ele se entende perfeitamente com o Pintado. Nos desarmes do Pintado, ele já pega a bola e distribui com uma rapidez impressionante. Carrega a bola, às vezes, 15, 20 metros. Não erra um passe também. Toninho Cerezo, eu sei que o Raí ganhou merecidamente o Man of the Match, né? o prêmio de craque do jogo. Mas, para mim, os dois jogadores que vale a pena observar com muita atenção. Os dois maestros, né? Os dois maestros são Guardiola e Cerezo. O São Paulo empata ainda no primeiro tempo. Primeiro o São Paulo, quer dizer, depois do gol, o São Paulo continua jogando e tem várias chances de abrir o marcador, né? Quer dizer, a gente sente ali aquela coisa do gol amadurecendo, né? Isso, o gol vai amadurecendo. Tem uma que o Miller encobre o goleiro, o zagueiro salva o zagueiro salva em cima da linha. Né? Tem em um lançamento em profundidade do Cerezo. Exato. O Cerezo coloca o Miller na cara do gol nesse momento. Tem uma também do Raí, que o Raí está pela direita e dá por baixo da perna do zagueiro, um drible fenomenal, e aí ele cruza para o meio, não consegue aproveitar ali. Então tem várias chances, né? E aí acontece o gol aos 26 então, no primeiro tempo, o Miller consegue receber a bola no 1 contra 1. Vamos lembrar a jogada desde o começo, porque dá para ver o jogo coletivo, né? O Pintado, ele desarma, né, no meio de campo, consegue roubar a bola, ele passa para o Cerezo. E aí o Cerezo, então, faz um cruzamento longo também para o Miller, e o Miller já aqui pela esquerda, assim, no bico da área, e aí o Miller entorta ali o Ferrer, né? Tem um drible sensacional que ele dá, né? E cruza para o meio da área, e é um gol de barriga também. Meio de barriga, meio de virilha, meio de coxa, não dá para ver muito bem. O importante é que a bola entra. O Raí estava ali, né? O importante é que ele estava ali para finalizar. Bate nele e entra. Né? Bate nele e entra. Como dizia Dadá, não existe gol feio. Né? Feio é não fazer gol. Feio é não fazer gol. E aí o São Paulo continua. O São Paulo continua dominando. O Barcelona. Continua dominando. No final do primeiro tempo, o Barcelona tem essa chance. Essa chance que o Ronaldo Luiz salva em cima da linha. Que o Ronaldo Luiz salva em cima da linha. Antes tem alguns chutes, mas sem perigo, né? O Zete não faz grandes defesas sensacionais nesse jogo. Ele está seguro no jogo. Né? Ele está seguro no jogo. Tranquilas para ele pegar. Importante também destacar a diferença entre os dois goleiros, né?
o Zubizarreta já é o típico goleiro líbero Sim, sim. nessa transição da posição de goleiro. Importante destacar, gente, que esse jogo acontece apenas 6 meses depois da instalação da nova regra, Sim, que proíbe, não é que proíbe o recuo para o goleiro, é que penaliza o goleiro que pegue com as mãos uma bola deliberadamente atrasada para ele com os pés. Que já mencionei aqui a Dinamarca de 92 na Eurocopa, e foi esse time da Dinamarca que fazia muito uso desse recuo para o goleiro, né? E fez muita, vou dizer cera, né? Mas ganhou muito tempo com esse recurso. Isso. E então a FIFA passa essa regra que vale até hoje, né? De não ser possível recuar para o goleiro com os pés. Então esse estava no começo. Não ser possível o goleiro pegar com a mão uma bola recuada com os pés. Com os pés, exatamente. Né? Ou ser penalizado o goleiro que pegar com a mão a bola recuada com os pés. Então ainda era algo novo, assim, né? Quer dizer, ainda havia muita confusão. Exato. Né? Ainda havia muita confusão. O fato é que no segundo tempo, o Barcelona volta e tem um período de certa dominação da posse. E no intervalo tem uma coisa que a gente viu em algumas fontes, não sei até que ponto é fato ou é uma lenda, um mito, né? É que o Tele estava muito calmo. Que não era uma característica dele, né? Porque ele sempre foi muito agitado, sanguíneo e agitado. Mas no vestiário ele chegou para o time e disse: vocês estão jogando muito bem, continua assim que vai funcionar, né? E passou essa tranquilidade para a equipe. Né? Mas o Barcelona volta também, assim como tinha começado o jogo no primeiro tempo, no começo do segundo tempo é um momento de muita pressão. Pressão. Domínio territorial e domínio de posse. A gente não tem as estatísticas de posse desse jogo, mas eu apostaria que foi pelo menos 60% de posse de bola para o Barcelona. Né? Não seria absurdo supor que foi por aí, 60, 62, por aí. A gente não tem os dados para esse jogo. Em todo caso, o São Paulo continua com o seu jogo com muita tranquilidade. Ele não parece estar abalado. Apesar da pressão do Barça, também não tem grandes jogadas de perigo, assim, né, perigo não de tem, gol. O Zete não fez nenhum milagre nesse jogo. Né? Então tem muito domínio, muita posse de bola, mas aquela posse que vai circulando e não consegue, de fato, finalizar em gol com muito perigo. Né? E aí, aos 33 minutos do segundo tempo, o Palhinha sofre uma falta. É um dado importante para esse jogo, que o Tele A gente não mencionou sobre o Palhinha, né? Quer dizer, que também era um jogador que tinha acabado de chegar no São Paulo, estava vindo do Coelho, né? Do América. E ele estava ali, ele fazia duas funções, né? Quer dizer, ele ficava no meio de campo na esquerda e muitas vezes ele fazia esse facão e ia jogar dentro da área como falso 9 também. Exato. Né? Então, isso a gente falou, né? Tanto Raí quanto Palhinha e Miller ficavam trocando muito. Raí e Palhinha fazendo o link, né? A ligação entre meio campo e a área, e o Miller dentro da área e fora da área, na esquerda, né? Com aquela função defensiva que a gente já mencionou. Nesse jogo é comum você encontrar o Miller na posição de centroavante e o Raí na posição de centroavante em espaços abertos pelo Palhinha. Exatamente. Que era nominalmente o centroavante. Então também tinha uma função tática muito importante. Né? Muito importante. E numa típica jogada dessas, que o Palhinha está recebendo meio que na posição de pivô, fora da área, ele sofre a falta. Na cabeça de área ali. Ali na cabeça de área, ele sofre a falta. Isso aí são 33 minutos do segundo tempo. E um detalhe importante desse jogo, que não é muito mencionado. O Tele sabia que o Barcelona provavelmente teria que fazer faltas na proximidade da área. Né? E treinou muita bola parada. Muita bola parada. E aí o São Paulo faz o segundo gol numa belíssima jogada ensaiada, né? Entre Cafu e Raí. Né? O Raí rola, o Cafu para a bola. E né? Aí o Raí acerta um chutaço. O Raí, ou seja, o Raí dá 2 toques na bola. Ele cobra a falta pro Cafu, né? Um toquezinho para que o Cafu parasse a bola ali em um ângulo um pouquinho melhor, um pouquinho mais para fora. Sair da barreira, né? E aí o Raí encaixa uma daquelas bolas maravilhosas.
de curva, é, no ângulo. se a gente fez piada aqui dizendo que o primeiro gol foi meio feio, esse aí valeu por 3, 4 gols. Gol maravilhoso. E os últimos 15 minutos do São Paulo são notáveis. Ali virou baile, assim, o Barcelona nesse momento tá nocaute nas cordas, né? já tá com 4 atacantes. Sim, é interessante falar das substituições, né? Quer dizer, o Cruyff, ele quando está ainda empatado em 1-1 antes do gol, ele tira acho que o Amorso ou o Baqueiro, um dos dois. Tira o Baqueiro. Baqueiro, né? E põe o Goicoechea. O Goicoechea, que era um ponta pela esquerda. Então, o Barcelona vai mais para frente ainda. Ali, no começo do segundo tempo, isso no minuto 58, então isso seriam 13 minutos do segundo tempo. Ele tira o Baqueiro e coloca o Goicoechea e o Barcelona passa a jogar em um formato meio que 3-3-4. Era já tudo para ir para cima, pressionar, esmagar, etc. E condizente com o pacto, né? Vamos jogar futebol para frente, vamos jogar futebol para frente para ganhar e tal. Para ganhar. Né? E no final, logo depois de sofrer o gol, ele coloca o Nadal, que era um meio-campista mais defensivo, mas que era um bom cabeceador. Né? Ele é inclusive tio. Ele é tio do Rafael Nadal. Do tenista, sim. Do grande tenista espanhol. Né? Se não me engano, ele tira o Begiristain, né? Isso. Que era o ponta. Então, quer dizer, ele tira um ponta e bota um meio-campista marcador, mas o que isso permite a ele? Ele permite pegar o Koeman, que era o líbero, e mandar para frente. Mandar para frente, para tentar cabecear. Que o Koeman era, já mencionei, o zagueiro artilheiro, né? Fazia muito gol de cabeça e gol de falta, né? Mas o Barcelona não consegue levar grande perigo. E quando o São Paulo tem a bola, o São Paulo trabalha a bola com uma categoria. Aí é o momento que vocês vão ver dribles. Sim. Né? Tem alguns dribles humilhantes ali, tem o rabo de vaca do Cafu, no Eusébio. O coitado do Ferrez levou drible do Miller de tudo quanto é jeito. E dribles objetivos. Não eram dribles para humilhar, nem para... Não, para avançar a bola. Para avançar a bola, para manter a bola longe do adversário. Os últimos 15 minutos são muito lindos de se assistir. Uma coisa que a gente não falou, e até valeria a pena mencionar, é que esse mesmo São Paulo tinha jogado contra o Barcelona alguns meses antes, em La Coruña, né? Pelo troféu Teresa Herrera, e tinha enfiado 4-1. 4-1, de virada também. Né? E 4-0 no Real Madrid. Isso. Então também isso faz parte dali do psicológico, do mental do jogo, porque o São Paulo sabia que não era inferior necessariamente ao time do Barcelona. Exato. Né? Então ele consegue entrar com o mental lá em cima. Isso foi no torneio... No Teresa Herrera. Teresa Herrera, que naquele momento já não tinha o grande destaque, o grande prestígio que ele chegou a ter. Completos, né? Mas os times eram completos, mas era um jogo meio de pré-temporada, né, para os europeus. Então, ali era a hora de provar que eles eram melhores mesmo. E provaram. Vamos encaminhar a conclusão, né? Vamos lá. Então, importância desse jogo. Eu acho que a importância histórica foi a última vez em que indiscutivelmente o melhor time do mundo era sul-americano. Nós sabemos que depois outros times sul-americanos ganharam a Intercontinental. Outros até jogaram bem, né? O Palmeiras em 99, mas acabou derrotado. Isso. Né? Mas indiscutivelmente, o São Paulo era o melhor time do mundo em 1992. É a grande redenção de um técnico brilhante, que tem um amor profundo pelo futebol, um carinho enorme pelo esporte, pelo que o esporte tem de melhor, mas que cometeu muitos erros também, o Tele Santana. É um momento de um encontro e de um pacto. Esse pacto, eu acho que é a história do jogo, realmente. Que nunca mais a gente veria no futebol. Né? Dois gigantes encontrando-se antes do jogo para selar um pacto de que qualquer jogador de seu time que praticasse o antijogo seria substituído. Que nenhuma substituição seria feita para ganhar tempo. Que nenhum jogador de sua equipe simularia contusões. E uma coisa muito interessante sobre esse pacto que a gente esqueceu de mencionar, que o Lostal conta que uma das perguntas que o Cruyff fez para ele
quando eles se encontraram ali, foi que ele tinha sido o juiz do famoso jogo nas eliminatórias de 89 entre Brasil e Chile, em que o Rojas, né, o goleiro do Chile, simula ter sido atingido lá pelo morteiro. E o Cruyff estava assim, abismado e queria saber como é que ele lidou com aquilo. Então isso representa a preocupação do Cruyff, né? Justamente com isso. O antijogo para ele era o anátema do futebol. Né? Então, tanto que isso entra no pacto. Exatamente. Né? Essa história. E a grande redenção também de um craque absurdo, Toninho Cerezo, muito injustiçado, esse sim, muito injustiçado, queridíssimo pela torcida do Galo, queridíssimo pela torcida do São Paulo, mas vilipendiado com frequência na internet, a gente vê o tempo todo. Um jogador extremamente técnico, brilhante, inteligente, decisivo para uma série de equipes. Né? Ele é um sujeito que transforma a Sampdoria, por exemplo. Sim. Né? Teve grande sucesso na Roma, junto com o Falcão, mas que não havia sido redimido em nível mundial. Faltava ali um título mundial. E ele conquista aí com o São Paulo esse título. É também um jogo para a gente observar taticamente a evolução do Tele Santana. Sim, sim. Ele não só se redimiu, ele melhorou, ele amadureceu, ele entendeu que ele tinha cometido erros em 82, solucionou esses erros de uma maneira brilhante. O Cafu na direita faz uma partida brilhante. Né? E a gente tem ali o último suspiro da era pré-Bosman. Né? Sim. Em 1995, viria a Lei Bosman, que dá liberdade trabalhista completa para os jogadores de futebol, como em qualquer outra profissão, e aí, paulatinamente, os melhores jogadores sul-americanos começariam a ir para a Europa cada vez mais cedo. Não é que eles não iam antes, mas antes iam os da seleção, depois de consagrados. A partir de 95 já a história muda, como a gente sabe. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui nosso episódio. A gente... Acho que ficou bem claro que a gente é fã desse jogo, é um jogo que vale muito a pena conhecer, né? E vamos retornar na próxima semana com mais um episódio. Uma última coisa antes de terminar, né? Acho que vale a pena dizer para vocês como fazer para assistir todos os episódios do nosso podcast. Vocês devem entrar na página do Canal Meio no YouTube, procurar as abas ali, a aba de playlist. E ali tem uma playlist onde vão estar colocados todos os nossos episódios. Você pode salvar essa playlist e dessa forma o YouTube sempre vai entregar para vocês ali no seu feed. Toda sexta-feira, quando o nosso episódio for ao ar, ele vai entregar para vocês, ele vai saber que você quer assistir a gente. Tá bom? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curtam, compartilhem, circulem nos seus grupos e até a próxima. Até a próxima. O julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares pela tentativa de golpe de Estado já começou. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o Meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário. Ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.